Olá, tudo bem? Meu nome é Newton Trento, sou psicólogo da Conexão Horus e esse é o terceiro vídeo que nós estamos gravando sobre a série Educação que Liberta. Se você está chegando agora no canal, por gentileza, assista os outros vídeos, está bem interessante, deixe o seu comentário, sua dúvida, que será um prazer imenso poder estar respondendo para você, ok? No vídeo anterior, nós estávamos falando um pouco sobre filtros que nós mandamos nas nossas palavras, comandos que nós passamos para os nossos filhos, para os nossos alunos, muitas vezes sem ter consciência do que nós estamos falando. E muitas vezes a nossa comunicação acaba sendo um pouco falha e acabamos não tendo o resultado que nós queremos, devido, às vezes, pequenos ajustes nas nossas colocações, nas nossas falas. Nos vídeos anteriores eu também comentei um pouco sobre inconsciente e consciente, e posso dizer que muitas vezes nós operamos mais no nosso inconsciente, mais num piloto automático, do que conscientemente. Tem uma frase desse pensador, desse psicanalista, Carl Jung, que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: até que você torne o seu inconsciente consciente, ele governará a sua vida e você vai chamar isso de destino. Ok? Então é uma frase que tem aí vários níveis de camada. Uma frase, apesar de ser curta, muito profunda, aonde nós podemos estar aqui. Só essa frase já daria para ser mais uma série gravada. Mas a intenção aqui nessa série é que você comece a observar que existem outras partes de você mesmo que muitas vezes você não estava observando, que muitas vezes estava ali quietinha, latente. E olha que interessante, talvez por algum motivo na sua infância, talvez o papai, a mamãe, o pastor, o padre, a professora, falou alguma frase que talvez eles tinham intenção positiva até de te ajudar, ou somente estavam querendo ofender mesmo. E essa frase bateu tão forte, tanto no seu pensamento, na sua parte de razão, na sua parte mental, como também no seu ser sentimental, né, no seu coração, nos seus sentimentos, que aquilo foi tão forte que você não conseguia lidar. Talvez na idade você não tinha estrutura para lidar com essa situação e você acabou deixando ela escondidinha dentro de você. É como uma parte sua, uma das tantas partes que você tem que está esquecida. Tá? Talvez esquecida, mas não quer dizer que ela deixou de existir. E talvez essa parte que apenas está escondida está lá governando boa parte sua do seu piloto automático. Ou seja, talvez você faz coisas que você faz e você não gostaria de fazer, e aí muitas vezes você pergunta, por que eu fiz isso sendo que eu não quero fazer? Talvez essa parte sua que em algum momento ficou lá escondida no escuro, aprisionada, talvez esteja ali querendo te dizer algo. Esse próprio psicanalista que eu comentei, ele fala das nossas sombras. Ele também diz o seguinte: não adianta você virar as costas para as suas sombras, elas não deixarão de existir. A única coisa que elas vão fazer é te pegar pelas costas. Então, muitas vezes, desejos, muitas vezes, realizações frustradas, muitas vezes a não realização que causou uma frustração ou mesmo uma realização muitas vezes causa uma frustração, muitas vezes não é aquilo que você esperava. Aliás, quase nem sempre é o que a gente espera. E a gente vai deixando esse rastro para trás. Mas é igual comentei, não é que eles deixam de existir, você só está fingindo que eles não estão ali. Então, nesse mesmo canal que você está assistindo esse vídeo, tem uma série falando sobre o Enneagrama, que é as personalidades, 9 tipos, e aconselho você a parar um tempinho, reservar um tempo para estar assistindo esses vídeos. São bem interessantes, ali fala um pouco sobre nós, sobre as 9 personalidades principais,
E aí você pode estar pensando agora, mas com tantas pessoas no mundo, só existem 9 personalidades? Na verdade, assim como as notas musicais, que são 7, você faz infinitas músicas, com 9 personalidades você vai chegar em inúmeras personalidades em si. Então, recomendo estar assistindo. Aqui eu vou dar alguns exemplos de frases que às vezes você ouviu na sua infância e que te deixou uma marca muito profunda. Uma marca que talvez aí virou uma sombra sua. Uma marca que talvez seja uma parte sua que você quer esquecer. Mas imagina assim, se você fosse esquecendo de todas as partes que você não quer mais olhar para você mesmo, o que restaria de você no final dessa jornada? Seria quase que uma mutilação, e é isso que nós fazemos. Vamos tirando essas partes que nós não queremos mais e vai jogando elas pelo caminho. Na verdade, jogando elas pelo caminho seria muito melhor. Na verdade, a gente carrega ela em partes da nossa mente que a gente não recorda muito bem. Ok? Nós, quando eu falo não recordamos muito bem, é a nossa parte consciente. Porque o inconsciente, ele guarda todos esses registros nossos. Desde falas, você ainda dentro da barriga da mamãe, talvez ali a mamãe batendo, fazendo carinho, conversando, acariciando. Só do bebê ouvir a voz da mamãe já calma. E agora? Se a mamãe não foi tão carinhosa assim? E se a mamãe às vezes dava soco na barriga falando que não queria esse monstrinho que estava dentro dela? Que lembranças vai gerando no inconsciente dessa criança? Que vai ficando guardada, que vai ficando registrada, que vai ficando ali como carimbos, como marcas muito profundas. Dei um exemplo aqui da barriga da mamãe, mas não quer dizer que é só na barriga da mamãe. No dia a dia, na escola, em casa, com os amigos, com os colegas, marcas que vão ficando o tempo todo. E muitas vezes dessas marcas, como eu falei no vídeo anterior, são feitas em momentos que nós estamos com o nosso estado de humor alterado. Pode ser uma coisa positiva, como também pode ser um estado de humor alterado de uma forma negativa, quando você está triste, chateado, magoado, enfim. Ou quando você positiva, quando você está alegre, sorridente, feliz da vida, e marcas vão ficando. Essas marcas que vão sendo registradas quando a gente está com um estado de humor alterado, eu posso dizer que elas ficam mais profundas ainda. Então, vamos para um exemplo prático. Talvez você tenha um namorado, uma namorada, alguém que você gostava muito, que usava determinada marca de desodorante ou determinada marca de perfume. E quando esse rapaz ou essa garota, enfim, essa pessoa chegou até você com aquele cheiro, se foi algo que te marcou, talvez o convite para a primeira vez que vocês ficaram, um primeiro beijo, e foi algo muito bom, ficou uma marca, ficou um registro positivo do cheiro daquele perfume. Imagine que no desenrolar desse relacionamento, um belo dia você já pensando que aquela pessoa já não está agindo mais do jeito como ela agia, e de repente ela começa a se comportar bem diferente do que ela se apresentou durante esse relacionamento todo, e com o mesmo perfume ela vem e te deixa, vai embora, por motivo qualquer, talvez. E no dia ele estava usando o mesmo perfume. O seu inconsciente vai entrar em conflito, mas a tendência é que fique registrado a parte mais negativa. Quando ele foi embora, ele estava com aquele perfume. Ou então, se você namorava alguém que chupava o mesmo tipo de bala, ixi, os exemplos vão ao infinito. Ia na casa da avó, e ir na casa da avó no domingo de manhã era muito gostoso. Chegava lá, já tinha um cheirinho de leite quente, de bolo de fubá, de pipoca. Se foi positivo isso para você, você pode estar do outro lado do planeta e sentir o cheiro do leitinho quente, do bolinho de fubá, vai te trazer memórias muito boas. O contrário também é verdade. Se ir na casa da avó era muito triste, toda vez que você chegava lá, estava aquele cheiro de bolo de fubá e de leite quente, isso também vai te causar marcas profundas.
ok? Então, assim, só para vocês terem uma ideia do quanto nossas palavras, os nossos comportamentos, a nossa postura, tudo que nós fazemos acaba refletindo diretamente, não somente na sua vida, como na vida do outro também, ok? Então eu vou falar aqui algumas frases que talvez você ouviu isso na sua infância e te deixou marcado de uma forma profunda e negativa, ok? Caso estiver fazendo sentido para você esse vídeo, por gentileza, comente, compartilhe, se inscreva no canal, deixe joinha, ok? Então vamos lá para uma das primeiras frases que talvez você ouviu ou não. Pode ser que você ouviu algo exatamente como eu vou falar aqui, ou talvez como algo próximo disso. Ou talvez ainda a frase que eu vou falar aqui não vai fazer sentido nenhum para você. Mas talvez eu falo a frase que realmente bate lá no fundo dos seus sentimentos, no fundo do seu pensamento, algo que talvez a gente comece a mexer aí num porão que tinha várias coisas cobertas ali por camadas de poeira, ok? Então a primeira frase é a seguinte: errar não é bom. Talvez você cresceu ouvindo frases desse tipo. E sem perceber, você começa a se moldar. A sua personalidade vai se moldando para que você comece a tentar acertar o máximo possível. E o pior ainda, se incomoda com as pessoas que erram. Fica brava, fica bravo. Coisas tão óbvias e as pessoas acabam errando. Uma segunda frase: ter necessidades próprias não é bom. Tem muitas crianças que crescem não somente porque têm irmãos ou têm primos ali, que tem que dividir as suas coisas, mas também começam a entender que ter vontade própria, ter necessidades, não é bom. É como se você tivesse que fazer tudo pelo outro e acaba se anulando. Então essas memórias, frases como essa vão ficando nos registros da sua memória de formas muito profundas. Uma terceira frase: ter sentimentos e ser você mesmo não é bom. É como se a criança não pudesse expressar o que ela sente. É como se ela tivesse que ser outra pessoa para poder estar agradando, para poder estar sendo aceito. Então a criança ou a pessoa vai entendendo que ela só vai ser aceita no grupo se ela for se moldando ao que as outras pessoas acham que ela tem que ser. Ok? Observe se você já passou por isso, se você passa por isso, se você age dessa forma. Uma quarta frase: estar bem ou feliz demais não é bom. Às vezes essas frases vêm como se fossem ditados populares. Uma frase muito parecida com essa: quem está rindo demais vai chorar muito daqui a pouco. Né? Não sei se você já ouviu algo assim. Como se você estivesse fora do equilíbrio. E qualquer excesso que você passa, aquilo vai te causar transtornos pelo resto da vida. E realmente, se essa marca fica carimbada aí na sua vida, se essa marca faz parte do seu inconsciente, com certeza, né? Talvez você esteja sendo regido por isso e ainda não percebeu. Uma quinta frase: deixar de saber o suficiente não é bom. É como se a criança tivesse que saber um pouco de tudo. E na verdade não é só um pouco, é saber mais do que o suficiente. Saber o suficiente é o mínimo, você tem que saber muito mais. E tem muitas pessoas que crescem achando que por algum motivo, vamos colocar aqui uma professora falou isso: você não sabe o suficiente, então você não é capaz. E aí pega apenas uma habilidade pedagógica e essa criança internaliza isso. Então, talvez, vamos supor, ela não seja boa em português ou em história, em qualquer outra das matérias. Mas não quer dizer que ela não é bom o suficiente para o resto. Talvez ela tenha muita capacidade, com certeza, e é suficiente em várias outras coisas,
Mas a criança que internaliza essa frase, ela cresce achando que ela não sabe nada da vida. E aí ela começa a ter uma tendência a querer guardar todas as informações. Pode começar com informações. Isso no decorrer da vida começa com uma certa mesquinhez, começa a guardar um pouquinho de tudo, porque vai que eu entrego para o outro, até mesmo o amor. Vai que eu entrego um pouquinho do amor que eu tenho para o outro, talvez eu fique sem aquilo. E aí eu começo a sofrer com isso, ok? Eu sei que tem coisas aqui que cada frase dessa dá para a gente gravar uma série também. Mas aqui eu estou passando apenas um conceito para começar a entender, ok? E a gente vai aprofundando nessa série sobre isso. Uma sexta frase: confiar em si mesmo não é bom. A criança que ouviu isso e internalizou, ela começa a entender que ela precisa dos outros, que ela precisa de alguém para ter apoio. E que se ela não se sentir apoiada, a chance dessa criança ficar paralisada no lugar, que o medo vai tomando conta dela, é muito grande. Uma sétima frase que parece a oposição dessa que eu acabei de falar. Depender dos outros para alguma coisa não é bom. Então leva daí essa criança também para uma individualidade, para uma interiorização que eu sou autossuficiente e que eu dou conta. Uma criança que cresce com essas questões, muitas vezes vai ter dificuldade lá na frente em trabalhar em equipe, em estar em ambientes que dependam de outras pessoas, de que você não consegue ter muitas vezes o resultado que você quer sozinho, que você vai depender do outro. Isso vai gerar inúmeras distrações para ela na vida adulta, muitas vezes usando de rotas de fuga. Então começam a buscar várias coisas, querem experimentar várias coisas, porque a partir do momento que eu começo a criar vínculo com alguém e eu depender dessa pessoa é ruim, porque talvez essa pessoa possa me abandonar, possa ir embora, isso vai gerando frustrações internas e mecanismos de fuga, de eu estar buscando prazer em outras coisas. Então, assim, onde eu possa passar por várias experiências, e aí não só de pessoas, mas também de locais, enfim, de vários pontos de vista aí. Trabalho, ambientes escolares. Então eu tenho uma tendência grande, a criança que cresce com essa frase, dela buscar vários pontos de saída. Isso é ruim? Não é ótimo. Porém, quando não é no movimento de fuga, quando eu não crio esse mecanismo de ir pulando de galho em galho, de saindo de lugar para outro lugar, para fugir de uma frase que talvez ficou lá na minha infância, que depender de alguém para alguma coisa não é bom. Oitava frase: ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. A criança que internalizou isso, ela vai viver sempre com o pé atrás. Talvez ela tenha a sensação de que o mundo está sempre tentando engolir ela, que o mundo é um lugar perigoso e eu não posso confiar em ninguém a não ser em mim mesmo. Então está sempre armada, está sempre pronta para uma atitude mais bruscas. Tudo tem um lado bom, um lado ruim. Como a gente sempre fala aqui nos vídeos, qual resultado você está buscando? Mas uma criança que cresce dessa forma, ela vai ter uma tendência a muitas brigas na vida. E assim, todos nós, algum momento na vida, ou vários, nos sentimos vulneráveis. Imagina uma criança que vai criar uma armadura para não mostrar sua fraqueza para o mundo. E vai ficando preso dentro dessa armadura. É uma armadura que sempre vem para uma proteção, mas que em determinado momento começa a sufocá-la. O nono ponto, a nona frase, a frase é a seguinte: impor-se não é bom. Quando você se impõe, quando você põe os seus desejos, ou quando você quer impor uma ideia sua, ou você quer, isso não é bom, você quer colocar um pensamento, uma ideia, um sentimento, e isso não é bom, é uma criança que vai ter tendências a crescer não se sentindo importante. Então, o que os outros falam é que é importante. Eu entendi no meu ser que o que eu tenho para ofertar, o que eu tenho para dividir não é tão importante, então eu prefiro ficar quietinho. Eu fico na minha. Muitas vezes são crianças que passam despercebidas
Muitas vezes a criança chega lá o adolescente já no ensino médio, estudou a vida toda com as mesmas turmas e tudo mais, mas era uma pessoa que estava sempre de canto, nunca estava agindo ali num papel principal. E muitas vezes é aquela pessoa que entra e sai da festa e praticamente ninguém notou ela, ok? E quais frases eu posso pôr no lugar? Quais frases eu posso deixar de positivo para ir passando para o meu filho e para os meus alunos? Então vamos lá. Na primeira frase, que errar não é bom, você pode substituir por você é bom. Bem simples, tá vendo? Não tem segredo, ok? Na segunda frase, que ter necessidades próprias não é bom, você pode substituir por você é querido, você é querida. Tá vendo? É pequenos ajustes que vão levar você em outro caminho, ok? Terceira frase, ter sentimentos e ser você mesmo não é bom, você pode substituir por você é amado pelo que é. Quarta frase, estar feliz demais ou estar bem demais não é bom, você pode substituir por eu vejo você exatamente como você é. Olha que diferença que faz na vida de uma pessoa uma simples frase. Né? Você não tem que ficar se adaptando a ninguém. Eu vejo, eu enxergo você como você é. E se você é feliz demais, perfeito. Se você é melancólico demais, ok. Estou entendendo, é o seu jeito. Você eu vejo você como você é. Não tenho condições nenhum para te amar ou para ter você como amigo ou como amiga, querendo modificar você. Eu vejo você como você é. Ok? Quinta frase. Deixar de saber o suficiente não é bom. Você substitui por está tudo bem você ter necessidades. Elas são passageiras. Essa frase foi aquela que eu dei exemplo da criança na escola, que muitas vezes a professora passou que ela não sabe o suficiente. É a substituição, tá tudo bem você ter essa necessidade. Tá? Ninguém precisa saber de tudo. E isso que você está passando agora é passageiro, né? Não é uma condição fixa que você vai levar para o resto da vida. Talvez nesse momento você não entendeu, mas você vai entender melhor. Lembra aquelas frases que eu falei no vídeo 2? São pequenos ajustes na frase. Você conduz essa criança para um outro caminho, para um destino muito mais feliz, muito mais saudável, muito mais harmonioso dessa criança, com pequenos ajustes na fala. A sexta frase que eu comentei. Confiar em si mesmo não é bom. Você pode substituir por você está seguro, e isso é bom. Ou simplesmente, você está seguro. Nossa, já é todo o apoio que a pessoa precisava. Ela entender que ela realmente não vai ficar necessitando do apoio externo, desde que ela já tenha internalizado esse apoio. Tá? Daria para a gente pegar aí aquelas frases que eu comentei no vídeo 2 também. Você tem a melhor parte do seu pai e a melhor parte da sua mãe. Você está seguro, mesmo estando distante da gente, né? Como pai. Imagina um pai e uma mãe falando para um filho que está indo para uma faculdade, está inseguro, de estar indo e ter que morar em uma república ou ter que ficar uma pensão, enfim, em qualquer lugar morando fora da casa dos pais. Então, olha, você tem dentro de você a melhor parte do pai, você tem dentro de você a melhor parte da mãe. Indiferente de onde que você esteja, nós sempre estaremos com você. O papai e a mamãe, enfim, mora dentro de você, mora dentro do seu coração. E você tem a força desses pais. Ok? Sétima frase. Depender dos outros não é bom. Você substitui por eu sempre estarei com você e eu voltarei. Ó, muito parecido com a frase anterior. Mas você está acalmando essa criança. Você está acalmando essa criança que eu falo, não é só a criança na fase de criança, de adolescente, mas a sua criança interior. A criança que está aí guardada dentro de você, que muitas vezes está nesse cantinho, está nessa sombra quietinha e escondida. Não quer dizer que ela deixou de existir, ela só está apenas escondida. Tá bom? Oitava frase, você vai substituir
ser vulnerável e confiar nos outros não é bom, você substitui por existem muitas pessoas em quem você pode confiar. E claro, que aí você vai estar orientando essa criança quais são essas pessoas que podem ser que são confiáveis, que você pode se abrir, você pode abaixar um pouco essa guarda, que você pode tirar um pouco dessa armadura, dar um espaço para essa criança interior sua respirar. Bom, nona frase, impor-se não é bom, você substitui por sua presença é importante, sua opinião é importante, você estar aqui faz grande diferença na nossa vida. Enfim, só o fato de você falar para alguém que a presença dela é importante já torna esta pessoa importante, desde, claro, que seja genuíno, que seja sincero. Se tudo isso que nós estamos falando aqui nessa série está fazendo sentido para você, por gentileza, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Semanalmente nós estaremos entregando sempre alguma aula, né, sempre um compartilhamento aqui com vocês de algo que nós estudamos, e não somente estudamos no nível racional, mental, mas também cristalizamos isso. Estamos no processo, claro, né, sempre de estar estudando mais, mas que colocamos em prática. Não somente no meu trabalho, como eu digo sempre, né, que eu sou psicólogo escolar, mas também como pai, como mãe, né, eu e minha esposa, sempre estamos colocando isso em prática, ok? Até o próximo vídeo, um abraço, tchau!